queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e estamos aqui no item 15, a parte final do capítulo, que trata de instruções dos espíritos. Estamos vendo tanto a mensagem do item 14 quanto esta do item 15 tratam da perdão das ofensas. Vimos ontem uma mensagem do Espírito Simeão, recebida em 1862. Hoje vamos ver uma mensagem de Paulo, sim, Paulo, apóstolo, mas não é um dos 12, não é? Paulo é o apóstolo da gentilidade. Paulo levou o evangelho para os não-judeus, ou seja, os gentios. Então, ele é considerado o apóstolo dos gentios. E aqui ele se identifica como apóstolo. É interessante que numa de suas cartas ele se vê como apóstolo, tão apóstolo quanto um dos 12, porque ele foi escolhido pessoalmente por Jesus, né, que apareceu para ele na estrada de Damasco. Então essa mensagem é recebida pelo Espírito, é do Espírito Paulo, apóstolo, foi recebida em Lyon, na terra de Kardec, em 1861, e nos diz Paulo: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, porque é uma grande coisa, né? Então, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Então, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar a eles uma prova de amizade. Agora, perdoar as ofensas, não interessa se vem de inimigo, amigo, de quem vem. Eu não perdoo a pessoa, eu perdoo a ofensa na minha vida. Porque tem isso, não é? Alguém nos fez mal, mas o mal chegou na nossa vida. E Deus permitiu que o mal chegasse na nossa vida. Ou seja, esse mal tem um propósito. Ai daquele por quem o mal veio, mas ele tem um propósito. Então eu preciso perdoar a ofensa. Eu preciso perdoar, entendendo, não é, que esse mal tem um propósito. E ele diz: perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Porque nível de entendimento deu aquele upgrade, né? Aquela elevada. Progrediu. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, então não precisa ser pesado, não, leve, tem rigor, não, perdão. Como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Porque na medida em que vamos nos endurecendo, e que mesmo a menor contrariedade nos é insuportável, Deus vai dizer: bom, mas essa pessoa está cada vez mais complicada. Não é? Então, se a gente não descomplica, como é que Deus vai descomplicar com a gente? Se a gente vai complicando, a nossa situação vai ficando mais complicada. E aí, Deus, como Pai, tem que nos ajudar a descomplicar a situação que nós mesmos vamos complicando. Daí ele dizer: como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Porque cada dia a pessoa vai se complicando a sua própria estrutura mental,
e vai sendo cada vez mais necessitada de indulgência da parte de Deus. A indulgência da parte de Deus é aquela, vamos dizer assim, aquela necessidade que se faz de Deus enviar através da providência divina situações para fazerem com que nós progridamos, deixemos essa inflexibilidade, essa dureza de coração e deixemos então que o Evangelho nos toque e nos transforme e passe a falar através de nós. E ele continua dizendo, Espírito Paulo de Tarso, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quer dizer, alguém que nunca vai perdoar, como pode encontrar indulgência para seus próprios erros, não é? Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos, naquela situação que a pessoa diz que não vai perdoar, se nos aprofundarmos, descer em vós mesmos, vamos nos aprofundar nesse caso. Não fostes o agressor. Ele vai explicar mais. Quem sabe se nessa luta, que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Porque às vezes a pessoa vai dar aquela patada. Não fisicamente, mas... E a pessoa fica, não vou perdoar, não vou... Mas o que provocou aquilo? Às vezes, um desdém, um comentário infeliz, que a pessoa acha que não teve nada demais, mas é aquela história, né? Pimenta no olho do outro é o quê? Refresco, né? E aí acontece o dissabor e a pessoa endurece e não perdoa, mas é isso que Paulo está dizendo. Espera aí, será que não foi você que antes fez alguma coisa? Quem sabe se nessa luta, que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Então, se a pessoa está tão suscetível, tão, vamos dizer assim, frágil para não suportar, às vezes, um espetinho nosso, não seria o caso de sermos indulgentes assim, cara, ela não está boa hoje, né? E ele deve estar passando alguma situação muito difícil para estar fazendo isso. Quer dizer, nós atenuarmos a situação, alguém fecha o nosso caminho na rua e muitas vezes a pessoa fica com muita raiva e ele diz, mas que será que não aconteceu alguma coisa? Que ele não ficou suscetível naquele momento de provocar uma situação até que poderia acabar numa batida e alguma situação mais grave? Será que ele não estava ali, não é? Indo ver uma mãe que soube que teve um ataque cardíaco? Pode acontecer, não é? Nós não saberemos, não vamos parar a pessoa para perguntar. Espero que não, não é? Mas por que a gente não tenta ver que de repente a pessoa ficou suscetível por alguma razão que provocou uma resposta infeliz e não, vamos dizer assim, relevamos? Assim, não deve estar bem, não. Isso aí, tá bom, não está bem, não. Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer, ele não é, a censura que lhe endereçais. Aconteceu alguma coisa. Fulano não costuma ser assim, quando é conhecido, não é? Ele hoje chegou dando pernada no ar.
A gente leva muito para o pessoal às vezes, não é? Às vezes. Admitamos que fostes realmente o ofendido nessa circunstância. Ou seja, não estava suscetível. Ele quis ofender mesmo. Ofendeu. Então, admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenaste a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Ou seja, aconteceu alguma coisa que eu não relevei, que eu transformei em algo que deve ser assim marcado, não vou deixar passar barato. Orgulho, né? Não vou deixar passar barato. Porque tá pensando o quê? Quando tem, não tá pensando o quê? Essas frases já são... Já pisca, ó. Cuidado, cuidado, atenção, atenção. Quem diz que não envenenaste as coisas por represálias? Exatamente pegando aquela coisa que podia ter... Aquilo foi uma bobagem, mas a gente vai o quê? Botando lenha na fogueira. Essas represálias é isso, né? A gente vai botando lenha na fogueira. E que não fizestes degenerar em querela séria, ou seja, em problema sério, aquilo que poderia facilmente cair no esquecimento. Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizestes, sois culpado. Ou seja, dava para dar uma parada ali e não levar aquilo adiante. Mas se a gente ficou alimentando o caso, se o caso podia ter morrido e não morreu porque a gente ficou alimentando o caso, se dependia de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizestes, sois culpado, responsável, não é? Admitamos, enfim, que não tendes, vamos lá, em última instância, vamos admitir, não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Não, eu não. Eu relevei, eu fiz a minha parte, eu não tenho do que me censurar. Eu fui na cartilha. Então, admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. E com isso, não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Ou seja, eu vou estar errado mesmo e eu, sim, sou ofendido. Se formos clementes, então, maior mérito teremos. E ele continua. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Então, muito bem. Primeiro ele fala do perdão e agora ele vai falar que tem duas maneiras diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. A gente sabe disso, né? Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam o secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. E isso porque perdoamos. Perdoamos e esperamos. Acontece alguma coisa, não foi mais nada do que tenha merecido. E perdoamos? Aí são o perdão dos lábios, né? Quantos dizem eu perdoo e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero vê-lo pelo resto da vida, que também para um espírito imortal é bem pouco tempo, né? Aí os espíritos superiores falam, não tem problema não, logo, logo essa vida passa, né? Não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Um véu opaco.
que joga aquele véu transparente, assim, eu lembro de tudo. Mas olha, nós ainda não somos luz, certo? Isso tudo é um processo a ser construído e nós o estamos construídos. Nós o estamos construindo. É importante estarmos atentos e refletirmos sobre o objetivo que desejamos alcançar e o que efetivamente estamos fazendo a cada dia para atingir esse objetivo. Mas é claro que a gente não vai pensar, não, eu perdoo com o coração, eu nem lembro mais nada, continua tudo bem como era antes. Se você é assim, parabéns, certo? A gente muitas vezes faz o que deve, ainda sem sentir na mesmo diapasão, na mesma frequência, o que é a questão da obediência e da resignação, né? A razão já cede, mas o coração faz assim, é quando a gente cala e quer gritar. A gente cala, como o Chico dizia. Chico Xavier, enche a boca d'água. Enquanto você quiser falar e brigar, água na boca, não engole. Por quê? Porque não é fácil. Porque a gente não vai passar de sombra à luz num estalinho, né? Num estalo de dedos. E isso exige tempo e esforço. Tempo e esforço. Não é só tempo não, porque o tempo sozinho não faz nada. É tempo e esforço. Trabalho, trabalho, trabalho. O verdadeiro cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado. Esse perdão. Porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana a Deus, não se lhe engana com palavras e vãos simulacros, ou seja, mentira e falsidade. Sabemos que a Deus não enganamos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Né? Então, as grandes almas chegaram a grandes almas como? Tempo e esforço, tempo e trabalho, tempo e esforço, tempo e trabalho. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Então, é sobre isso que a gente deve estar atento e lutar arduamente contra os sentimentos de rancor. Lavar o coração, e está sujo de novo, lava de novo. Prece, harmonização, refletir sobre o Evangelho, refletir sobre as palavras de Jesus, conversar conosco mesmo, abrandar a nossa alma, nos auto-evangelizarmos. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Muito bem. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo de Tarso. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.